Olá, meu nome é Queiroz e este é o Instituto Zarael. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores pensadores do conservadorismo moderno, Sir Roger Scruton, um homem que dedicou sua vida a defender a beleza, a verdade e a ordem, em um mundo que parecia ter esquecido completamente o que essas palavras significavam. Roger Scruton nasceu em 1944, na Inglaterra, em uma família de origem simples. Seu pai era professor e, paradoxalmente, um homem de tendências socialistas. Desde cedo, Scruton se viu cercado por um ambiente intelectual, mas também conflituoso. Foi na juventude, assistindo à Revolta Estudantil de 1968 em Paris, que ele viveu uma espécie de revelação filosófica. Enquanto via jovens destruindo vitrines, queimando carros e gritando contra a civilização ocidental, ele se perguntou por que eles odeiam tanto o que os formou. Foi ali que Scruton se tornou conservador, não por conveniência, mas por convicção. Ele entendeu que o papel do conservador é preservar o que tem valor, proteger o que é belo e resistir à tentação de destruir tudo em nome do novo. Durante sua vida, Scruton foi filósofo, músico, romancista, professor e conselheiro político. Ele escreveu mais de 50 livros, abordando temas como estética, política, religião, música e arquitetura. Mas o centro do seu pensamento sempre foi o mesmo: a defesa da civilização ocidental e dos valores que sustentam a dignidade humana. Scruton acreditava que o conservadorismo não é um partido político, mas uma disposição da alma. É o sentimento de gratidão pelo que herdamos, pela cultura, pela língua, pela fé, pela beleza que outros construíram antes de nós. Ele dizia: ser conservador é amar as coisas que amamos e desejar vê-las continuar a existir. Para ele, o conservadorismo não era uma reação cega, mas uma postura de responsabilidade diante do tempo. Compreender que a destruição do passado é também a destruição das nossas próprias raízes. Mas sua defesa da tradição lhe custou caro. Durante anos, Scruton foi cancelado, censurado e ridicularizado por universidades e intelectuais progressistas. Muitos o chamaram de retrógrado, de ultrapassado, de inimigo do progresso. E ainda assim ele nunca recuou. Em meio a uma academia tomada pelo relativismo, pela ideologia, Scruton ousou afirmar que a beleza existe, que a verdade é objetiva e que a fé tem um papel essencial na civilização. Para ele, o mundo moderno perdeu a noção de beleza porque perdeu a noção de Deus. A arte deixou de buscar o sublime e passou a glorificar o grotesco. A política deixou de servir a comunidade e passou a servir ao poder. A filosofia deixou de buscar a verdade e passou a desconstruir tudo, até a própria razão. Roger Scruton lutou contra toda essa decadência com a arma mais poderosa que um pensador pode ter: a palavra. Ele acreditava que a beleza era um caminho para o transcendental, que quando o homem contempla o belo, ele é lembrado de que existe algo maior que ele mesmo, algo eterno. Por isso, em seus livros como A Beleza, Como Ser um Conservador e As Vantagens do Pessimismo, Scruton nos convida a olhar o mundo com reverência. Reverência pela cultura, pela música clássica, pela arquitetura tradicional, pela religião e pela vida familiar. Ele acreditava que sem essas coisas o homem moderno se torna órfão, perdido em meio a um vazio espiritual que nenhuma ideologia é capaz de preencher. Em seus últimos anos, mesmo lutando contra o câncer, Scruton continuou escrevendo e ensinando. Em 2020, pouco antes de morrer, ele disse: o amor é o ponto em que o ser humano se aproxima de Deus. É o reconhecimento de que o outro é tão real quanto você. Essa frase resume toda a sua filosofia. O conservadorismo para Scruton é um ato de amor. Amor pelo que é real, pelo que é verdadeiro, pelo que é belo. Não é o medo da mudança, mas o respeito pela permanência. Não é a rejeição do novo, mas a recusa em destruir o que é bom só porque é antigo. Seu legado continua vivo. Hoje, quando o mundo parece mergulhar cada vez mais no caos, nas guerras culturais e no niilismo, as palavras de Scruton ecoam como uma luz. Ele nos lembra que não há civilização sem raízes, não há progresso sem moral e não há liberdade sem responsabilidade. E talvez essa seja a sua maior lição: o conservadorismo não é sobre o passado, é sobre o futuro que queremos preservar. Scruton foi um cavaleiro da beleza num tempo em que a feiura se tornou moda, um defensor da verdade no tempo em que tudo virou opinião, um amante da ordem no mundo em que celebra o caos.
E por isso o seu nome jamais será esquecido entre aqueles que ainda têm coragem de agradecer, de reverenciar e de conservar. Eu sou o Queiroz e esse é o Instituto Zarael. Se você acredita que ainda vale a pena defender a verdade e a liberdade, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e junte-se a nós nessa missão de resgatar o que há de mais nobre no espírito humano.